Qual é o melhor terreno para você construir uma casa para vender? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as estratégias para você comprar o melhor terreno para você construir uma casa para venda. Bom, eu sou o engenheiro Luiz Machado, seja muito bem-vindo aí à websérie Construindo e Vendendo Casas. Esse é o segundo episódio dessa websérie onde eu vou mostrar todas as estratégias que nós utilizamos para construir casas para vender. Bom, eu estou aqui, ó, olha só, no terreno que nós vamos construir uma casa para vender. E observe o seguinte, esse terreno aqui que nós compramos, ele é um terreno plano e ele está praticamente no mesmo nível da nossa rua. Então, o que acontece? Esse terreno aqui, ele é um terreno muito simples de se construir, porque você tem a possibilidade de simplesmente já construir a sua casa nesse nível aqui, que é basicamente um pouco mais alto que o nível da rua, ou você tem a opção de subir um pouco mais aqui esse terreno, elevar a sua casa e fazer ela um pouquinho mais alta, uns 50 centímetros, 40 centímetros. E isso tem um impacto diretamente no custo. Então veja que nesse terreno aqui, basicamente a gente não vai ter nenhuma movimentação de terra, então o nosso custo em relação a isso, ele se torna muito baixo, tá certo? Mas o que acontece? Esses lotes aqui dentro desse condomínio, ele tem um acréscimo de custo, diria assim, porque o tipo de fundação que é utilizado nesse terreno aqui, devido às características do solo, a gente precisa utilizar aqui estacas pré-moldadas. A gente precisa bater estaca aqui para a gente conseguir construir a nossa casa sem que ela sofra aí problemas estruturais. Então a gente tem um terreno plano, mas em compensação a gente tem esse custo de trabalhar com estacas profundas aqui, com fundação profunda, que acaba elevando um pouco mais do custo. E o que acontece? Ah, quer dizer que não vale a pena, porque eu tenho que cravar estaca, não vale a pena construir para vender? Não, não é isso. Quem vai te dizer se vale ou não a pena você construir um determinado terreno vai ser a sua análise de viabilidade. Nessa análise de viabilidade, você vai levar em consideração esses custos de fundação, de terraplanagem e tudo mais. Então, quem vai determinar se vale ou não a pena é o seu estudo de viabilidade, tá certo? Para nós aqui, com essas características, terreno plano, mesmo gastando um pouco a mais de fundação profunda, para nós ainda se torna viável construir casas para vender nesse terreno aqui, tá certo? E uma das vantagens também de você ter um terreno plano é que você consegue trabalhar com uma construção não muito grande. Você não precisa fazer uma casa de 400 metros quadrados. Uma casa, por exemplo, aqui de 200 metros quadrados, nesse terreno com essas características, já se torna viável financeiramente. Aí você deve estar se perguntando, Luiz, mas como que eu sei então quanto que eu vou gastar de fundação no terreno que eu for comprar? Basicamente você vai começar a olhar o entorno aí da sua região, verificar com as pessoas que moram, ou quem já construiu, ou as casas que estão sendo construídas, né? Qual que é o custo que essas pessoas tiveram, qual que foi o tipo de fundação que elas utilizaram para as casas delas. Então você vai chegar, que tipo de fundação você utilizou aí? Foi sapata, foi estaca, e aí você já consegue ter uma noção, né? Uma das formas que a gente utilizou para estimar o custo aqui dessa fundação foi visitando algumas obras. A gente viu que tinha uma média aí de 15 estacas por casa, e aí a gente entrou em contato com o fornecedor que bate estacas, né? Perguntou para ele quanto que ele cobrava por metro, ele passou o valor lá pra gente. Então a gente já sabe aqui, por exemplo, que em fundação profunda nessa casa aqui, a gente está estimando gastar aí aproximadamente de 50 a 60 mil reais, tá? Então esse valor a gente já coloca na nossa viabilidade para ver se faz sentido a gente construir essa casa para vender ou não, tá certo? Então esse foi um tipo de terreno. Agora eu vou rodar aqui a região para ver se eu acho outros tipos de terreno para mostrar para você como que essas outras características de terreno podem impactar aí na sua construção da sua casa para venda, tá certo? Não significa que só terreno plano se torna viável e outros tipos de terrenos não se tornariam viáveis, tá? Então vou tentar visitar aqui alguns terrenos aqui na região para mostrar para você as características desses projetos para esse tipo de terreno e como isso pode impactar o seu orçamento, tá certo? Então, se você já está gostando desse vídeo aí, já deixa o like aí antes de eu ir para o próximo terreno. E é isso aí, vamos lá. Olha só, depois de rodar alguns quilômetros aí, eu consegui vir para um outro bairro aqui onde eu sei que existiriam terrenos interessantes aí para mostrar para vocês como que isso pode impactar aí na sua construção de casa para venda e em relação principalmente ao custo, tá? A viabilidade disso tudo, tá? Então olha só, estou aqui num terreno, esse terreno aqui, ó, ele é um declive, né? Ou seja, ele desce em relação ao nível da rua. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então olha só, pessoal, aqui é o terreno que eu estava mostrando para vocês, ele é um declive, né? Então ele desce aqui, ó, em relação ao nível da rua. Então é um terreno de esquina, né? Tem rua aqui, tem rua aqui.
E o problema desse tipo de terreno, se você for comprar ele para construir uma casa para vender, normalmente a sua casa ela vai ter que ter uma metragem muito alta, tá certo? Se você obviamente quiser aproveitar os espaços. Então olha só, essa casa do lado aqui, ó, olha só a estrutura que ela teve que fazer para manter aqui o nível, e aí para aproveitar um pouco do terreno natural, ele desceu a casa lá, ó. Então veja, ele tem isso aqui de casa e depois mais aquilo lá de casa, ou seja, a casa fica enorme, dá uma metragem muito alta. Significa que é inviável? Não, não significa que é inviável. Pode ser viável se esse tipo de produto for facilmente vendido aí nessa região. Uma casa de 500 metros quadrados aí é de repente interessante para esse tipo de terreno. Você consegue ter uma arquitetura legal, né? Você consegue ter uma arquitetura legal. A vantagem desse tipo de terreno aqui, ó, é que normalmente você fica com uma vista muito livre, né? Então você fica mais alto em relação às outras casas, e aí isso proporciona muitas vezes uma vista livre, uma vista interessante. Nesse caso aqui tem casas do lado, mas poderia ser, por exemplo, uma mata fechada, né? Então aqui, ó, olha só, vou descer aqui um pouco mais. Olha só, ó, aqui, ó, a casa ali que eu estava falando para vocês, ó, ela veio aqui para aproveitar um pouco do terreno natural, ela desceu lá. Então fica uma casa muito grande, né? Então, por exemplo, esse terreno aqui do lado já, ó, ele já seria um terreno interessante, porque basicamente você não tem vizinho, né? Obviamente, futuramente pode ter, mas as casas ficam lá embaixo, ó. As casas ficam lá embaixo. Então, se você faz uma casa nesse terreno aqui, ó, você fica mais alto que todo mundo e ainda tem uma vista incrível, tá certo? Então, esse é uma das vantagens e desvantagens do terreno aclive. Você consegue ter uma arquitetura interessante, mas em compensação a metragem da sua casa, ela vai acabar ficando muito elevada. Se isso fizer sentido e for um produto que de repente vá vender aí na sua região, esse produto aqui, esse terreno, pode ser interessante para você construir uma casa para vender. Então esse foi o terreno de declive, né? Essa é uma das características de vantagens e desvantagem para você comprar um terreno desse, tá certo? Agora eu vou tentar buscar algum terreno em aclive, ou seja, quando ele é mais alto em relação ao nível da rua aqui, para poder mostrar para vocês. Se você já está gostando dessa websérie aí, já curte aí, compartilha com quem precisa saber dessas informações. E agora eu vou ver se eu acho algum terreno em aclive aí para mostrar algumas vantagens e desvantagens também, beleza? Vamos lá. E agora, se você quer descobrir as principais estratégias para você começar a construir casas para vender, eu tenho um e-book onde eu mostro essas estratégias e o passo a passo para você ingressar em um dos mercados mais seguros e lucrativos. Para você ter acesso a esse material em uma condição exclusiva, basta você apertar aqui no link da descrição desse vídeo. Olha aí, pessoal, não precisei andar muito, já achei aqui, ó, um terreno em aclive. Então, ó, aqui é a rua, tá? E esse aqui é o terreno em aclive. Veja que é um terreno que vai subindo. E é um terreno bem inclinado mesmo. Então esse aqui, por exemplo, é o tipo de terreno que normalmente eu já fujo, né? A não ser que eu consiga desenvolver um projeto muito interessante em uma região super valorizada, tá certo? Eu vou mostrar mais ele aqui agora de longe para vocês entenderem como que ele pode impactar o seu projeto na construção para venda e também o seu orçamento. Vamos lá. Então olha aí, pessoal, esse é o terreno em aclive. Esse é o tipo de terreno que normalmente eu fujo, porque normalmente ele tem um custo muito alto para deixar ele da forma correta para você construir um produto. Tá certo? Por que você vai ter um custo muito alto? Porque normalmente você vai ter que ter movimentação de terraplanagem, você vai ter que fazer algum tipo de contenção, dependendo do nível que ficar a sua casa, tá? Então o que acontece? Para você aproveitar melhor esse terreno, você tem que fazer a sua casa em níveis, tá certo? Então, ó, essa casa aqui ele já começa com uma rampa e ali, ó, ele já aproveita um pouco do terreno natural. Veja que quando você vai seguindo esse nível aqui, ó, você já vai ter que cortar parte da terra para sua casa ficar plana, tá certo? E onde você cortar a terra, vai ficar uma terra um pouco mais alta. E nesses locais assim, você vai ter que fazer uma contenção. E isso aí gera um custo muito, muito alto mesmo de contenção para poder segurar a terra que vai ficar no entorno da casa, tá certo? Então, obviamente, tem como você fazer bons projetos, tá certo? Mas o custo ele acaba onerando. Então, muitas vezes um terreno desse aqui, ele acaba sendo bem barato. Então, digamos que um terreno desse custasse 400 mil reais, provavelmente aí poderia chegar a 400 mil reais para você fazer contenção e fazer a movimentação de terra necessária aqui para poder deixar esse terreno da maneira correta, plana, para poder construir a sua casa. Então isso impactaria diretamente no seu orçamento. Então um terreno de 400 mil, muitas vezes depois de toda essa movimentação, de todos esses custos aí, poderia chegar a 800, 600 mil, dependendo da quantidade de movimentação e da altura da contenção que você vai ter que fazer, tá certo? Então olha só, aqui ó, essa casa do lado ela fez contenção aqui para conter a terra que está ali em cima. Provavelmente ela fez contenção aqui também, né? Dependendo
do nível que está a terra ali, para conter essa terra por aqui, né? E sem contar que esse tipo de casa aqui, ó, normalmente as casas que estão acima delas, que estão normalmente em declive em relação à rua de lá, acaba tendo uma visão da sua casa, né? Então você perde um pouco de privacidade com esse terreno aqui, dependendo da forma que ele estiver localizado, né? Então é um terreno que particularmente eu não gosto muito, mas também pode ser que aí na sua região seja interessante, tá certo? Então, de maneira resumida, o que vai determinar se faz sentido você comprar um terreno ou não é a viabilidade, né? Você pode ver um terreno como esse, fazer o orçamento de todos os custos que você vai ter de movimentação de terra, contenção, jogar na sua análise de viabilidade, verificar se o mercado absorve esse tipo de produto e aí sim você decide se vai construir uma casa num terreno como esse ou não, tá certo? Bom, então basicamente esses são os 3 tipos de terreno que você pode encontrar aí nessa região para você construir uma casa para vender. Esses são os pontos importantes que eu recomendo que você avalie aí na hora de tomar uma decisão. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir aqui, compartilha, comenta o que você está achando dessa websérie também, para eu saber se essa mensagem está fazendo sentido para você aí ou não, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês aí, e eu te vejo aí no nosso próximo episódio da série Construindo Casas para Vender. Abraço!